Quem assistiu à minissérie Enfermeira da plataforma Netflix certamente ficou chocado com as informações que foram passadas na minissérie e também com a crueldade com que as situações se desenvolveram. Neste caso, uma enfermeira foi responsável por inúmeras mortes dentro de um hospital, sendo que depois nós tivemos um julgamento, um julgamento em que isso não foi retratado na série, mas em que esta enfermeira foi condenada e não houve durante a série nenhum tipo de aprofundamento em relação a isso, inclusive mesmo no desenrolar da situação também não houve tantas explicações assim. Mas vamos falar desse assunto agora em relação ao erro médico, em relação à responsabilidade civil, a responsabilidade penal e também a responsabilidade ética, tendo por base este caso relatado por essa minissérie chamada Enfermeira na Netflix. Vamos tratar desse assunto agora, acompanhe. Nesses 37 anos em que eu atuo na área da saúde, como farmacêutico bioquímico ou como advogado de direito médico, eu sou testemunha da atuação das enfermeiras e enfermeiros em relação ao conforto, em relação à esperança, em relação ao carinho que esses profissionais trazem, ou melhor, levam aos pacientes. E quem nunca ficou internado e recebeu a visita de uma enfermeira de madrugada, cantarolando e trazendo otimismo, para nós que estamos numa situação de vulnerabilidade ali internados. Esse é o comum, esse é o padrão, aquilo de bom, tudo de bom que a enfermeira ou enfermeiro nos trazem e nos ajudam, inclusive para a recuperação, é muito importante. Nesta minissérie que eu mencionei na introdução, uma enfermeira foi responsável por inúmeras mortes, só que a comprovação veio tardiamente e, neste caso, ela foi condenada em relação à atuação em 4 casos. Só que na série, inclusive, relata isso, que em 1 ano e meio houve 22 mortes no plantão noticiados por aquela mesma enfermeira, ela que registrou. E com isso, o que nós podemos tirar de lição desta série? A série ela não se envolve na questão judicial, mas também nós temos que fazer aqui uma ressalva, porque se trata de um ordenamento jurídico diferente do nosso. Mas vamos lidar com essa situação como se nós estivéssemos aqui, no nosso ordenamento jurídico, como isso seria tratado por aqui. Em primeiro lugar, a negligência, a falta de controle que deveria haver por parte dos médicos, dos outros profissionais, da diretoria do hospital, o diretor técnico do hospital, todos negligenciaram essas informações de maneira em que passaram-se os anos e as mortes continuaram acontecendo e ninguém tomava providência. Chegou no caso de um senhor que foi simplesmente tinha dificuldade para urinar e de repente teve uma parada cardíaca. E foi descoberto depois que essa enfermeira, por razões que também não foram explicitadas na série, mas com certeza é uma psicopatia, e que ela tinha um prazer imenso em trazer esta parada cardíaca ao paciente para depois se vangloriar do atendimento que ela fez, em alguns casos salvando a vida desse paciente. Então a situação nuclear em relação a isso não foi tratada, não foi trazida na série, mas o que nós sabemos já é importante, que
houve uma condenação e, na verdade, ela foi acusada ela foi acusada pela morte dessas 4 últimas pessoas, sendo que as demais não foram mencionadas, mas seria a condenação por prisão perpétua. Lá na Dinamarca é possível, né? Aqui não. Mas depois disso houve uma dificuldade em se comprovar outras situações que contribuíram ou não para a morte, né? Então, entrando aqui no nexo causal. E com isso não houve a condenação por homicídio, mas sim por tentativa de homicídio, e ela cumpriu 12 anos, né? Foi condenada a 12 anos. Aqui nós teríamos várias implicações na esfera penal, na esfera civil e também na esfera administrativa ética, junto aos conselhos. A penal, obviamente, homicídio, ou no mínimo lesões corporais graves, ou no mínimo tentativa de homicídio, mas isso na questão penal. Na esfera ética, obviamente, o hospital responderia, os médicos também, por negligenciar uma situação tão grave. Chegou o caso de ter 3 mortes numa noite no plantão da mesma enfermeira e de forma inexplicável, injustificável. Então vejam, no nosso caso aqui, trazendo para o nosso ordenamento jurídico, primeiro, a responsabilidade objetiva do hospital. Por quê? Se trata de uma atuação médica. Quando nós falamos de atuação médica, nós estamos diferenciando do caso da hotelaria, das questões empresariais do hospital, que aí não seria uma responsabilidade objetiva pura. Seria mitigada em função de não se ter aqui um erro médico. Neste caso, qualquer tipo de atuação de profissional da saúde é erro médico, independentemente se é médico ou não atuando. Neste caso, a responsabilidade também é solidária dos médicos, do diretor técnico, daqueles que negligenciaram essa situação tão grave, não fizeram nenhum tipo de avaliação mais profunda, mesmo porque o cômodo em que estavam armazenados os medicamentos era de livre acesso, segundo a informação na série, apenas os médicos não poderiam entrar, mas as enfermeiras sim. E não havia nenhum tipo de controle em relação à saída desses medicamentos. Isso é gravíssimo, é muito grave. Então, o que aconteceu? Essas mortes ocorreram e, trazendo para o nosso ordenamento jurídico, trazendo para a nossa análise, erro médico. Erro médico em relação ao hospital, em relação aos médicos e em relação aos outros profissionais que também viam aquilo acontecer, achavam estranho, mas não tomaram nenhum tipo de medida. Em relação à enfermeira, ela sim é a responsável direta e, portanto, o erro médico recairia sobre ela, a responsabilidade civil, penal e ética. Neste caso, ela também seria investigada pelo seu COREN, né, que é o Conselho Regional da Enfermagem. Então vejam, nós temos aqui situações de erro médico por responsabilidade civil da enfermeira, erro médico por responsabilidade civil e também penal e ética pelos médicos e pelo hospital. Neste caso, a responsabilidade do hospital é objetiva pura. Por quê? Trata-se de questões de atuação médica. Repito, a atuação médica aqui envolve toda a atuação dos profissionais de saúde dentro do hospital. Seriam questões impuras, seriam questões da responsabilidade objetiva impura, ou seja, não seria responsável automaticamente, sem responsabilização da culpa do hospital, se nós estivéssemos falando de problemas de hotelaria, problemas empresariais e não problemas médicos. Nesse caso, houve sim uma questão médica, portanto, é erro médico. Então vejam, as implicações nesse caso, mesmo que não tivessem trazido de forma ampla, né, essas informações, nós podemos entender que houve sim uma responsabilidade da profissional, uma responsabilidade dos profissionais que atuavam com ela, tanto os enfermeiros quanto os médicos, e da administração do hospital pela responsabilidade objetiva pura, por
por se tratar de uma obrigação, de uma atuação médica. E nesse caso, sim, a responsabilidade penal, civil e ética aqui abrangendo todos de uma forma solidária, com toda certeza. Tá certo? Essa era uma avaliação que eu gostaria de fazer. A série vale a pena assistir, ela é uma minissérie com 4 episódios, não traz assim informações profundas e nem também uma abrangência profunda sobre o que realmente aconteceu, da forma como acontecia. Houve sim uma indicação de que ela utilizava morfina e diazepam para que isso motivasse a parada cardíaca. Em alguns casos eles tentaram e utilizaram com eficiência um antídoto, né, para o diazepam, mas não é isso, né? Eu senti falta de uma abordagem jurídica. Isso não aconteceu, mas não era o objetivo da série. Então por isso nós estamos falando aqui sobre essas conclusões. Se nós estivéssemos no nosso ordenamento jurídico aqui brasileiro, nós estaríamos falando de responsabilidade civil, penal e ética da profissional que cometeu aqueles atos, dos profissionais que atuavam com ela e também dos médicos, obviamente, e sem deixar aqui de informar também a responsabilidade objetiva do hospital, ou seja, responsabilidade independentemente da comprovação da culpa. Era isso, um assunto de hoje para que nós pudéssemos aqui refletir. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, até a próxima.